Você já teve aquela sensação de que você está negligenciando o tempo que você tem? Aquele sentimento de que você não aproveita o melhor 100% das oportunidades, dos materiais, dos recursos que chegam até as suas mãos? E se tratando de estudos, parece que você não consegue acompanhar o ritmo dos livros que as editoras publicam, dos assuntos que surgem todos os dias e da necessidade de você se atualizar? Se você tem essa sensação, então essa série de podcast foi feita para você. Seja muito bem-vindo ao Nitrogênio, uma série de podcasts dedicadas a ensinar você a estudar, a aprender a aprender. Meu nome é Pedro Dutti, eu sou o coordenador pedagógico do Invisible College e eu tenho algum tempo de estudos em que eu reparo essa sensação que eu comecei falando para vocês. Bem, eu fiz 3 graduações, eu fiz seminário 2 vezes, fiz filosofia, depois eu continuei meus estudos no mestrado, estou fazendo doutorado agora em filosofia e eu encontrei recorrentemente na minha trajetória pessoas que queriam estudar melhor, que queriam estudar mais, mas não só ler mais, ter mais horas de estudo, mas o que eu mais encontrei foram pessoas que queriam estudar melhor com pouco tempo que tinha. Então, isso tudo significa produtividade. O nome e o tema que nós vamos esmiuçar ao longo desses dias aqui vai ser sobre produtividade. E essa é uma palavra que virou moda, né? Hoje em dia todo mundo fala sobre produtividade, tem uma série de textos, livros, podcasts, vídeos, ensinando as pessoas a serem produtivas, em especial para suprir aquela negligência que eu falei para vocês sobre o nosso tempo, os nossos recursos, em se tratando de estudos. Várias pessoas têm projetos de passar num concurso, de entrar num mestrado, terminar um doutorado, terminar a graduação, começar uma graduação, e elas simplesmente nunca foram ensinadas a estudar. Fica parecendo algo estranho, porque como nós vamos ensinar alguma coisa que já se pressupõe que ele aprendeu, que é estudar. Mas isso é fundamental. Nós precisamos aprender a ler, nós precisamos aprender a ler melhor, ler melhores livros, ler de uma forma mais produtiva. E como eu disse para vocês, hoje em dia muita gente fala sobre produtividade, virou um clichê. Tem muitos livros escritos, muitos autores, coaches querendo nos fazer cada vez mais produtivos. Só que em torno desse discurso todo sobre a produtividade, existem fundamentos muito equivocados sobre os quais as pessoas constroem a sua produtividade. Ou seja, existem falsos solos de onde as sementes da produtividade são lançadas e algumas pessoas simplesmente não entendem por que os seus estudos não germinam e não frutificam e não percebem que se trata tão somente do solo, do fundamento aonde eles construíram as suas ideias sobre produtividade. E é sobre isso que eu queria falar nesse primeiro episódio. A produtividade nos estudos e a glória de Deus foi o nome que nós demos para esse episódio, porque nós precisamos pensar qual é o verdadeiro fundamento que nos faz agir, pensar e estudar com maior produtividade, o que nos move para isso, o que nos coloca nisso, porque o propósito da nossa vida vai definir tudo aquilo que a gente faz e a forma como nós fazemos o que nós fazemos. E o propósito da nossa vida não pode ser, por exemplo, a produtividade. O que acontece em muitos livros, essas literaturas de aeroporto que a gente encontra em qualquer banca de jornal ou em supermercados, que são livros muito vendidos, que tentam mostrar para a gente como nós podemos ser produtivos, na verdade tem fundamentos muito humanistas ali, dizendo que o fundamento da própria existência é a produtividade, ou seja, é você fazer mais, é você usar os seus recursos, é você ser brilhante, é você ser incrível, impressionante, quando na verdade tudo isso é humanismo, é o homem no centro, as capacidades humanas, o brilhantismo do ser humano como centro e o fundamento da existência de cada um. E a gente sabe que isso pode ser altamente perigoso, porque se trata de uma idolatria, colocar o ser humano no lugar onde só Deus pode ocupar, o fundamento da nossa existência, a finalidade da nossa vida.
Então, quando a gente fala sobre produtividade, antes de eu ensinar para vocês sobre como ler, que livros ler, da que forma a gente pode ler um livro melhor, o que eu vou falar para vocês nesse primeiro episódio é o fundamento sobre a produtividade. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o propósito da nossa vida não é a própria produtividade. Na verdade, a produtividade, atenção aqui que nós temos uma definição. Produtividade, ela vai nos dar as condições de possibilidade para que a gente viva o nosso propósito. Então, a produtividade, por que é importante estudar sobre produtividade? Porque ela vai nos dar as condições de possibilidade, para que a gente possa viver o no propósito da nossa existência de maneira produtiva, frutífera, eficaz. Por isso que produtividade é importante. Produtividade é importante porque ela é o fundamento da nossa existência. Produtividade é importante porque ela vai ser a condição de nós vivermos esse fundamento. E a pergunta que você deve fazer é, então qual é esse fundamento? Se não sou eu que estou no centro de todas as coisas, se não é a minha vida, as minhas realizações, então qual é o fundamento da minha existência? Bem, para isso eu gosto muito do Breve Catecismo de Westminster, que foi um documento pensado para ensinar, para formar os discípulos de Cristo. O catecismo, a catequese, são palavras que às vezes para os protestantes soam muito estranhas, porque nos remetem à Igreja Católica Romana, só que os protestantes sempre fizeram catecismos, os protestantes sempre passaram por processo de catequese na sua formação, e um deles, que foi escrito pela Comissão de Westminster, que são reformados ingleses que produziram os símbolos de fé que orientam muitas igrejas, como por exemplo a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas não só ela, tem uma pergunta nesse breve catecismo, porque ele funciona com perguntas, que mostra já logo de cara o propósito da nossa vida. E a primeira, então, pergunta do Catecismo Breve de Westminster é: qual a finalidade do ser humano? E a resposta é: a finalidade do ser humano é glorificar a Deus e satisfazer-se nele. Ou seja, qual é o propósito da nossa existência? É a glória de Deus e a nossa satisfação na glória de Deus. Tem dois elementos aqui importantíssimos que fizeram com que um autor que também se tornou muito conhecido, que é o John Piper, aquele pastor batista norte-americano, que ele criou uma teoria chamada hedonismo cristão. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma filosofia que falava sobre você aproveitar o seu dia, tirar a maior potencialidade, ser mais produtivo e experimentar toda a vida. Tem uma expressão latina para resumir o hedonismo, que é o carpe diem, que é assim, aproveite o seu dia, descarregue todo o seu dia. Só que o John Piper fala, olha, meramente o hedonismo, esse carpe diem é humanista. A gente precisa entender que não só devemos buscar nossa satisfação pessoal, mas nós devemos glorificar a Deus e nos satisfazermos nele. Por isso é um hedonismo cristão. E aí a gente pode acrescentar à expressão carpe diem uma outra expressão latina que também fala sobre a nossa vida diante de Deus, que é a expressão corum Deo. Então, o hedonismo cristão, a produtividade cristã, a vida, o propósito da nossa vida diante de Deus é satisfazer-se nele através da sua glória. Carpe diem corum Deo. É vivermos o máximo da nossa vida diante do Senhor. Por isso que produtividade é importante, porque a produtividade vai nos dar as condições para que a gente possa viver da melhor forma possível, usando da melhor forma possível o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos relacionamentos, tudo aquilo que o Senhor nos confiou, com uma mordomia, com uma administração desses recursos que vão glorificar a Deus. E o John Piper ensinou isso pra gente. Ele fala, olha, quanto mais você glorifica a Deus, mais você se satisfaz nele. E quanto mais você se satisfaz em Deus, mais você vai glorificá-lo. É um processo retroalimentado e isso é muito interessante. Portanto, a gente já caminhando para o final desse primeiro episódio, a gente pode perceber que produtividade, então, não é o centro da nossa existência, porque nós não somos o centro da nossa vida. A finalidade de todo ser humano é glorificar a Deus e se satisfazer nele. Agora, a pergunta que nos resta fazer nesses momentos finais é: como que eu glorifico a Deus? E principalmente, como que eu glorifico a Deus na minha vida cotidiana? Eu glorifico a Deus só quando eu estou cantando lá na igreja, quando eu estou evangelizando alguém, quando eu faço alguma coisa que fique explícito, eu coloco um versículo bíblico falando glória a Deus,
Deus? É assim que eu glorifico a Deus? Não é só assim que a gente glorifica a Deus. É claro que quando nós estamos em culto, quando nós estamos evangelizando, o nome de Deus é glorificado. Mas nós também glorificamos a Deus na nossa vida cotidiana, inclusive nos nossos estudos. Quando nós estudamos bem, quando nós somos produtivos, quando nós somos responsáveis na mordomia do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos livros, quando a gente está estudando bem, nós glorificamos a Deus. Essa é a doutrina das boas obras. De maneira geral, nós podemos dizer que nós glorificamos a Deus quando nós praticamos boas obras. A Bíblia é cheia de versículos que deixam isso claro, mas eu gostaria de lembrar um de Jesus, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, que o próprio Senhor Jesus diz o seguinte: assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as nossas obras, as nossas boas obras, são como uma luz, que quando essa luz brilha, quando a luz acende, ela não mostra a gente, ela mostra Deus. Olha que interessante. Pensem as boas obras como se fosse um quarto escuro e que quando a gente faz alguma coisa boa, é como se alguém ligasse o interruptor. E aí todo mundo pensaria que quando se ligasse o interruptor, a gente perceberia quem fez a boa obra, não é? E aí algumas pessoas poderiam pensar que se trata novamente de dizer, olha como ele é incrível, olha como ele é impressionante, olha como ele é inteligente, mas quando a gente acende a luz, quando a gente clica nesse interruptor, quem a gente vê é Deus. Isso significa glorificá-lo na nossa vida cotidiana. É quando nós fazemos coisas boas, quando nós vivemos bem, Deus é glorificado e as pessoas olham para nós e veem Deus agindo através de nós, Deus agindo na nossa existência, Deus derramando coisas boas, como ele sempre fez. E isso é muito importante para nós. E isso ajuda a gente até agora uma definição mais bíblica, uma definição teologicamente informada sobre o que é produtividade. Produtividade, então, é a capacidade de nós usarmos os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso dinheiro e as nossas habilidades para a glória de Deus e para o bem público, para a benfeitoria das pessoas, porque as pessoas também vão ser servidas. Vejam que assim brilhe também a vossa luz diante dos seres humanos, foi o que o Senhor Jesus falou. Então, é uma forma de nós iluminarmos a vida das pessoas quando nós praticamos boas obras, direcionando a visão delas para a vida de Deus. O apóstolo Pedro também falou exatamente sobre isso na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz o seguinte, olha, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós como malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então veja que a prática das boas obras vai fazer não só com que as pessoas que nos criticam, os malfeitores que nos acusam injustamente, fiquem em silêncio, fiquem com as bocas tapadas porque estão vendo as coisas boas que nós estamos fazendo, mas também que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Então, meu caro ouvinte, quando você se organiza para estudar bem, para estudar melhor, para ser mais produtivo, para usar os recursos que Deus te deu da forma mais eficaz possível, você vai glorificá-lo. Então, perder tempo, perder oportunidades, não saber lidar com os recursos que chegaram até você, não saber aproveitar os novos livros que foram publicados, as aulas que estão sendo dadas, os recursos que estão chegando até você, é uma forma de pecar contra o Senhor, porque nós não estamos sendo eficazes na mordomia de todos esses recursos que Ele nos deu. Então, produtividade vai nos ajudar a glorificar a Deus. E, de maneira específica, para onde vai caminhar os próximos episódios, a produtividade nos estudos vai nos ajudar a glorificar a Deus. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio do Nitrogênio, que é uma tentativa de dar um gás nos seus estudos a partir da palavra de Deus e da grande tradição teológica do cristianismo. Deus te abençoe e até o próximo episódio.